Hoje vamos olhar na palavra do Senhor e aprender com ela a importância de cada um no corpo de Cristo. Eu peço encarecidamente que vocês peguem suas Bíblias, já deixem ela aberta, e também aquelas pessoas que quiserem comentar, levanta a mão que a gente passa o microfone, porque a gente está gravando. Muitos irmãos assistem, até quem está aqui pode reassistir no YouTube, outros irmãos que não são da congregação assistem. E aí vocês, quando fizerem perguntas, saem aqui na gravação, aí o irmão lá escuta, e aí ele entende a resposta, né? Tá bom? Quiser comentar, levanta a mão, é até bom que vocês comentem. A importância de cada um no corpo de Cristo. Abram aí em 1 Coríntios, no capítulo 12. Enquanto vocês abrem, estão localizando, nesses últimos 2 domingos a gente viu como era que a igreja ela resolvia seus problemas, como é que a igreja ela tomava suas decisões. E isso é um modelo para nós hoje, né? Vocês, creio que isso já está bem afiado na mente de cada um. E com base nesses estudos, vamos olhar como é a importância de cada membro. O que é que Jesus fala, o que é que Jesus acha de cada pessoa dentro do corpo dele. 1 Coríntios capítulo 12, a gente vai ficar bastante aqui. Vamos olhar também Atos, livro de Romanos, mas o capítulo 12... eu quero destacar para a gente iniciar o verso 27. 1 Coríntios capítulo 12, o verso 27 diz: Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Corpo de Cristo, quem é o corpo de Cristo? Nós formamos o corpo de Cristo, né? Quem é que manda nesse corpo? Cristo, porque ele é o cabeça, né? Existem muitas metáforas a respeito da igreja na Bíblia, e a mais usada é justamente corpo, e é esta metáfora que eu vou tomar como base para esta aula. E eu quero que os irmãos entendam, porque vocês sabem que cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. Isso aqui realmente, graças ao bom Deus, nós temos uma base muito forte a respeito disso. Porém, até o final da aula, eu creio que vai ter algo muito importante para nós hoje. Porque a gente acaba tendo limitações por causa do mundo religioso, da nossa cultura, e isso acaba impactando no nosso entendimento. Desculpe, o cameraman aqui está corrigindo minha postura. Desculpe. Isso acaba impactando no nosso entendimento da palavra. E vamos olhar agora em Atos, no capítulo 2, que a igreja, na realidade, ela é uma comunidade viva e não um lugar de reunião. Por quê? É normal a gente receber dessa forma que a igreja ela é um lugar, né? A gente escuta muito isso, né? Que as 4 paredes, a gente até acaba dizendo que eu vou à igreja, lá na igreja, se referindo ao prédio, né? O local onde a gente está. Mas eu quero que os irmãos tenham em mente que a igreja, ela transcende as 4 paredes. Esse aqui é apenas o lugar onde a igreja se reúne. E olhando para Atos 2, eu quero destacar algumas coisas importantes. Atos capítulo 2, a partir do verso 41. Atos capítulo 2, verso 41 diz assim: Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Inicialmente, os que aceitaram a mensagem. Para você ser batizado, precisa aceitar a mensagem. Foi o que Pedro estava fazendo aqui. 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão e às orações.
aceitaram a mensagem, foram batizados e agora se dedicava ao ensino dos apóstolos. É o que nós estamos fazendo aqui. Nesse momento, eu estou falando, mas estou tomando como base Lucas e também Paulo. Então, a gente está ouvindo a doutrina dos apóstolos e eu apenas estou como um porta-voz do apóstolo aqui. E eles se dedicavam nessa doutrina, eles tinham total comunhão, eles partiam o pão e estavam juntos na oração, em orações. No verso 43 diz: e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pela mão dos apóstolos. Os apóstolos faziam as maravilhas, mas o temor, na realidade, cheio de temor, toda a igreja estava. Os apóstolos faziam a pregação lá fora, mas a igreja reunida, que vocês vão entender que igreja, ela literalmente transcende isso aqui. Vai muito além do que essas 4 paredes. Vai muito além do que essas 2, 3 horas que estamos juntos no domingo. E eles estavam cheios de temor. E esse temor era visto por todo mundo. A gente vai ver isso mais para frente. 44. Todos que criam se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Os que aceitavam a mensagem eram batizados, estavam em comunhão, tinham temor e todo mundo estava unido. Veja que maravilha. Que coisa linda que nós estamos vendo. 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a necessidade deles. Todos os dias, no verso 46, eles estavam reunidos no templo. Partiam pão em casa e juntos participavam de refeições com alegria e sinceridade no coração. Já vejam aqui que a igreja no seu início, ela não estava reunida só no domingo, né? Todo dia. E o templo onde eles estavam, que era ali no meio de Jerusalém, era o lugar central para que todos pudessem ir. Não que nós temos que ter o templo do jeito que era lá, aquele templo bonito, grande, que Herodes fez para os hebreus, mas era o local onde a igreja começou a usar. Era um lugar público, eles poderiam ir todos os dias a igreja estava lá, cantando, orando. E aí Lucas, no verso 46, ele vai mostrar que isso não era só no templo, eram nas casas também, porque eles partiam o pão, e partir o pão é ceia, tá? É a ceia, e a gente sabe que dia que a gente tem que ceiar. Eu não ouvi. Ah, tá. Eu sou incrédulo. Ou eu tenho que ler, ou eu tenho que ouvir. Vocês têm que falar. Partir o pão, tanto que no verso 46, Lucas ele faz questão de dividir isso. Refeição, uma coisa, partir o pão é outra. Ele diz, e partir o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições. Refeição é uma coisa, ceia é outra. Todos os dias estavam no templo e também nas casas. Veja a igreja do Senhor todos os dias reunida. E o resultado a gente vê no 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Era de alguns? Era só pessoal de casa que ele tinha simpatia? De todo mundo. Todo o povo. E o Senhor acrescentava todos os dias. Todos os dias o Senhor estava acrescentando pessoas no meio da igreja. Por quê? A receita está aqui. A igreja unida, a igreja com temor, se dedicando na doutrina, e todo mundo vendo aquela movimentação todos os dias, aquele povo que talvez antes nem olhavam um para a cara do outro, agora está todo dia comendo, fazendo aquela refeição, rindo, alegria, e todo mundo olhava assim, que povo é esse aí? Aí ele, possivelmente, vizinhos, as pessoas na rua perguntavam, e a igreja evangelizava. E todos os dias. Esse é um método de evangelização que os irmãos usavam aqui no começo. É um método eficaz, que não precisava ninguém estar se esgoelando no meio da rua, era simplesmente a igreja com união, com amor, mostrando isso para o mundo, e o mundo querendo fazer parte, e o Senhor acrescentando todos os dias. Veja que maravilha. Mas o que eu quero destacar é que a igreja não é um templo físico.
A igreja, na realidade, é uma comunidade dos salvos em Cristo, que quando esse povo se reúne, mostra o amor para o mundo, porque é a função da igreja. Nós estamos aqui, não é para a gente estar pensando no que a gente vai cantar daqui a pouco, não é pensar qual será a mensagem que vai trazer, não. A igreja, ela tem uma missão, e a missão é levar Cristo lá para fora. Mas, muitas vezes, a gente acaba limitando a nossa missão a essas 4 paredes aqui. E isso aqui não é o motivo de estarmos juntos. É apenas o local que nós escolhemos para estar juntos, todo mundo reunidos e lembrando do Senhor. Cada pessoa que é batizada, ela é acrescentada à igreja, automaticamente. Quer entrar na igreja, seja batizado. É a porta que o Senhor deixou aberto para a graça. E um dos benefícios da graça é estar no meio de um povo que tem temor, unido, amor. Esse é um dos motivos, um dos benefícios de estar na igreja. E olhando aqui para isso, pensando na metáfora que a gente iniciou de corpo, eu já pergunto a vocês, quanto tempo um corpo ele trabalha? O corpo de vocês, ele trabalha quantos dias da semana? Quantos minutos? Em que momento ele tira folga? Não escutei. 24 horas, 7 dias da semana, o corpo de vocês estão trabalhando. E já comecem a pensar como é que a igreja tem que pensar. Todo mundo tem que pensar junto. Porque se a gente limita o serviço do corpo só ao domingo, alguma coisa a gente perdeu aí pelo caminho. E a gente precisa entender. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 12, onde a gente estava. Porque aqui a gente viu como era o modelo da igreja. O começo, o nascimento. Todo mundo unido. Os que aceitavam a mensagem eram batizados e ingressavam no corpo. E cada pessoa é membro desse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 13. Alguém pode ler para mim, por favor? 1 Coríntios capítulo 12. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado a beber um só Espírito. Percebam que Paulo ele vai dizer que todos nós, no verso 13, que fomos o quê? Verso 13. Todos nós que fomos batizados, a gente viu em Atos. As pessoas que eram batizadas, que são batizadas, era acrescentado à igreja. E Paulo aqui está dizendo que todos nós que fomos batizados estamos acrescentados a um corpo. E esse corpo é o corpo do Senhor. E como eu falei, um corpo ele trabalha todos os dias. Não é um dia, uma hora específica na semana. E esse corpo ele é composto por inúmeras partes. E não existe, nem existirá uma parte mais importante do que outra no corpo. Na realidade, existe uma parte mais importante no corpo. Quem chuta em dizer o que é? Oi? Saiu certo aí, hein? Cabeça. E quem é o cabeça? O lugar de privilégio no corpo já está ocupado. Coloquem isso na cabeça, que o cabeça já tem dono. É Cristo. Mas aí Paulo diz que todos que foram batizados, introduzidos nesse corpo, fazem parte dele e têm uma função. Não importa a função.
até o final, que a pouco vocês vão entender. Porque quando a gente pensa em função dentro do corpo, a gente fecha essas funções para hoje, para o domingo, nesse momento. Só que a igreja é muito maior que o domingo. A igreja não existe por causa do domingo. Não é isso. Toda semana, todos os dias da semana, tem serviços a ser feitos. E se a gente é um corpo, a gente vai ter que trabalhar em conjunto para que esse corpo bem edificado, ele possa continuar crescendo, enquanto todo mundo faz sua função, todo mundo bem ajustado. Paulo fala isso lá aos Efésios. E como cada membro, nós temos que exercer nossa função. Não hoje é mais uma introdução para que vocês comecem a pensar a respeito disso, mas no próximo domingo a gente vai conversar mais sobre isso. Olhar para você mesmo e pensar como você pode ser útil à igreja, mesmo fora do domingo, mesmo fora dessas 4 paredes. Como é que vocês podem servir? Como você, de forma individual, pode fazer isso. Romanos, capítulo 12, Paulo vai falar outra coisa que encaixa perfeitamente com o que ele disse para a igreja em Corinto. Romanos 12, no verso 4 e no verso 5 ele diz: assim como cada um de nós tem um corpo e com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós temos muitos membros formando apenas um corpo, e cada membro está ligado uns aos outros. É errado nós pensarmos que um corpo ele vai ter apenas 4 funções. Vou pensar 4 funções porque a gente acaba pensando em domingo. Vai ter aquele irmão que prega, vai ter aquele irmão que rege cântico, vai ter aquele irmão que ele ora. Aí, só isso? Ah, não, vamos colocar aqui uma pessoa que ela tem a função de limpar o prédio. Tá bom. Ah, vamos botar uma pessoa aqui que vai ficar com a oferta. Ok. Ah, percebeu como a gente está limitando? Percebeu como está sendo extremamente limitado o que é um organismo vivo, parecendo que é uma empresa? Porque é assim que funciona, né? No mundo aí fora, vocês saem de casa, vão para uma determinada empresa, fazem uma determinada função, que muitas vezes é a mesma coisa todo santo dia, extremamente agoniante, e isso acaba entrando na igreja. E calma, isso não é culpa da gente, né? A gente recebeu assim, escutou assim, mas enquanto estivermos vivos, a gente pode contornar isso, né? E Paulo diz que todos nós formamos um corpo e todo mundo está ligado uns aos outros. Não tem isso de que, eu estou ligado assim à minha esposa pelo resto da vida, eu e ela somos uma só carne, mas nós dois estamos introduzidos a vocês também. Ela tem uma função, eu tenho uma função. Eu estou exercendo uma função nesse momento aqui, mas não quer dizer que a minha função é mais privilegiada do que a de vocês. Porque, de novo, função privilegiada no corpo já está ocupado. E muito bem ocupado. E sinceramente, está ocupado com a melhor pessoa que poderia ocupar, que é Jesus Cristo. Nenhum homem nessa terra poderia estar no lugar dele. Se existe uma pessoa que está sendo cabeça, é melhor rever suas ações. Porque não é isso, né? Há uma diversidade de dons. Paulo, quando ele diz aqui para os romanos, ele fala que não tem só uma função, são inúmeras funções. Se a gente fosse contar cada função que o nosso corpo exerce, cada membro, cada célula, cada órgão que está trabalhando nesse exato momento, a gente fica abismado. Completamente abismado. Uma experiência que vocês podem até colocar, depois pesquisem no YouTube, que quando você fica em um lugar completamente silencioso, uma sala muito fechada, as pessoas elas tendem a ficar loucas, porque elas começam a escutar sons que nunca ouviram. A gente, às vezes, quando está com fome, né, que a gente escuta aquele ronquinho, né? Aqui, né? Esse é um som
que o nosso corpo ele emite, mas não é o único. Como tem tantos sons ao redor, a gente não escuta, mas se você entrar numa sala completamente fechada, tudo abafado, você vai ficar louco, porque você vai começar a ouvir até o seu sangue bobeando aqui. Tem experiências assim, vocês podem pesquisar no YouTube, mas isso prova como um corpo, ele trabalha muitas vezes de forma silenciosa, de forma que a gente não escuta, que a gente não vê. E a igreja tem que ser da mesma forma, porque é um corpo. Se fosse assim, Jesus poderia ter usado outra metáfora para a igreja, se era para apenas 5 ou 4 funções. Mas não, é muito mais que isso. Em 1 Coríntios 12, no verso 14, ele diz: o corpo não é composto por um membro só, mas de muitos. Verso 20, assim há muitos membros, mas um só corpo. O corpo, ele tem muitas pessoas. E cada pessoa, nesse momento, exerce uma função no corpo. Seja aquela pessoa que ora, seja aquela pessoa que visita, aquela pessoa que rege cânticos, aquela pessoa que anima, aquela pessoa que oferta. São muitas funções dentro do corpo. Mas não é só isso. A gente tem mais coisas para fazer. Aí em 1 Coríntios, Paulo vai falar que não existe ninguém melhor do que ninguém. Eu estou aqui falando para vocês, mas não quer dizer que eu sou melhor que vocês. Na verdade, se eu fosse contar a quantidade de erros que eu fiz só hoje, eu me sentiria completamente inferior para estar aqui. Mas é isso que a gente tem que pensar como igreja, né? Paulo vai falar em outro lugar que a gente tem que se sentir inferior a todo mundo e servir. Eu estou aqui servindo. Parei durante a semana, olhei os textos, pensei, digitei, porque é uma função que eu exerço para vocês. Mas não quer dizer que essa função é melhor do que outra pessoa aqui, do que a pessoa que estava durante a semana orando por essa obra. Porque se não tem pessoas que estão orando pela obra, eu acho que vocês deveriam começar a orar. Igreja só é biblicamente comprovado. Vocês podem olhar Atos, podem ler Atos do capítulo 1, no capítulo 2 mais especificamente, até o capítulo 14, a igreja vai crescendo com a pregação, mas por trás a igreja orava por isso. O capítulo 4 e o capítulo 5 é evidente como a igreja orando, os apóstolos tendo todo tipo de diversidade, o Senhor livrando, mas a igreja orando. E a função é uma função dentro do corpo. Não precisa a pessoa querer achar menosprezada porque um está pregando, o outro está regendo cântico, o outro está fazendo outras atividades e eu só estou em casa orando pela obra. Não existe isso. Se existia, espero que acabe hoje. Porque existe essa função de orar. A gente vai ver isso em Romanos 12, mas eu vou deixar isso para a próxima semana. No verso 15 do 1 Coríntios capítulo 12, ele vai fazer uma metáfora, ele vai explicar a metáfora de forma lógica do corpo. No verso 15 ele diz: se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não pertenço a esse corpo. Imagina o pé olhando para a minha mão, se é mão, você está em cima, está segurando o microfone e tal, não mereço ser parte do corpo. O que Paulo fala no verso 15. Mas nem por isso deixa de ser corpo, ele está lá. A mão está exercendo uma função agora. Meu pé também. Mas não quer dizer que não é um corpo. No 16 ele vai dizer: se o ouvido disser, eu não sou olho, mas não pertenço a esse corpo, nem por isso ele deixa de ser o corpo. O olho, se o ouvido olhar para o meu olho, que engraçado, né? O ouvido olhar para o olho e disser para o olho, o ouvido disser para o olho, que coisa. Eu não sou olho, então eu não mereço estar no corpo. Aí o olho tem que dizer, e quem é que vai ouvir se você for olho? E você tem as características para ser olho? Você tem a formação para ser olho? Não tem, então você é ouvido. Escute.
É isso que Paulo está querendo dizer. Aí ele vai até dizer, né, se todo o corpo fosse olho, no verso 17, onde estaria a audição? Onde estaria o olfato? Onde estaria o paladar? Onde estaria a visão? Se todo mundo fosse a mesma coisa. Se todo o corpo fosse o pé. E agora? Ia ser um monte de pé, ia ser bem feio, né? Pensa uma coisa horrenda, né? Parece cena de filme de terror, né? Só um monte de pé. Mas não é isso. Na igreja não existe uma função privilegiada. Existe a função que você exerce. Ponto. Existe aquela pessoa que faz determinada função para a igreja e é isso. Faça com amor. Faça pelo que o Senhor colocou no seu coração para que você faça cada vez mais, com muito mais ousadia, com muito mais vigor a Deus. O irmão que limpa o templo, eu até usei templo, mas eu vou dizer prédio, né? Que eu não gosto muito de chamar isso de templo, porque quando se refere templo, ou se refere à igreja, ou a nós, né? As pessoas que vêm durante a semana, limpam o prédio aqui. Ele fez uma função, ele ou ela fez uma função para que a gente estivesse aqui. Isso é maravilhoso, porque imagina se a gente chegasse aqui e tivesse lixo no chão, tivesse uma poça de água aqui. É uma coisa que a gente não vê, mas durante a semana alguém vem, limpa e a gente chega a estar limpo. É uma função dentro do corpo. De novo, estou usando a metáfora, estou usando uma explicação pensando nesse lugar, mas a gente ainda vai sair dele. A mesma coisa as mulheres. As mulheres que durante uma reunião da igreja, elas não vêm para cá. Aí automaticamente elas vão pensar que é inferior ao homem. Mas Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 13 que a gente estava lendo, ele vai dizer que não tem isso. Não tem mais etnia, não tem mais sexo, é homem, mulher, é preto, branco, batizados em Cristo, a gente é corpo. Acabou. Não tem mais isso. E isso a gente deixa lá para fora, para o mundo, mas aqui dentro todo mundo é igual. Todos nós somos iguais. Seja o mais rico, seja o mais pobre, seja o branco que reluz no escuro, ou seja a pessoa mais vermelha que tiver aqui. Todos nós somos iguais. E é isso que a gente tem que pensar. Ninguém é inferior a ninguém. Tiago, no capítulo 14, Tiago, capítulo 2, no verso 14, ele vai mostrar um erro que a gente pode acabar cometendo, que é querer achar uma pessoa mais rica, privilegiada, do que uma pessoa mais pobre. Isso pode acontecer, é natural. Por quê? A gente está no mundo, o mundo trata assim, e no meio da igreja a gente acaba querendo trazer isso para cá. Tiago, ele vai dizer, eu vou resumir para a gente não ler, mas são Tiago capítulo 2, no verso 1 ao verso 4. Ele vai falar que, e se no meio da reunião de vocês chega uma pessoa com um anel de ouro, ou seja, uma pessoa com posses, aí você diz para ele, sente-se aqui no lugar de honra, tipo aqui na frente, né? Vamos pensar aqui, né? Que é bem atual isso, né? As igrejas têm a área VIP, né, na frente, assim e tal. Enfim, não leram o Tiago, né? Sofia está no meio, era para estar aqui. Brincadeira, fica aí mesmo, fica aí. Tiago, ele vai dizer que se entra uma pessoa com posses no nosso meio e a gente dá uma posição privilegiada para ela e olha para um pobre e diz, não, senta ali no canto, no chão ou lá no canto, a gente não está fazendo julgamento com os olhos humanos, isso é pecado. Porque a gente pode estar aqui, pode chegar o rei da Inglaterra, se ele for batizado, acreditar no Senhor e tudo, foi batizado, ele chegar aqui, ele é igual ao faxineiro do gari da rua, um exemplo. Ele pode, se ele chegar aqui, o presidente da nação brasileira, e ele se converter e se tornar irmão, ele vai chegar aqui, ele não vai ter posição. Porque a posição privilegiada é de quem? De Cristo. Ele vai ter que exercer uma função dentro do corpo. Lá para o mundo ele é presidente. Mas aqui no corpo ele é apenas um membro. E ele vai exercer a função que ele tiver dentro do corpo para o bem do corpo e acabou. Nessa analogia do presidente,
ele pode chegar aqui, ele pode falar muito bem lá fora, mas aqui ele não maneja muito bem a palavra. Aí aquele irmão, que é o gari, limpa a rua todos os dias, ele ensina muito bem, ele prega muito bem. O presidente vai ter que estar sentado ouvindo o irmão pregar. E tem que estar feliz com isso, porque a função privilegiada dele é lá para fora, não aqui dentro. E isso a gente tem que pensar, porque no nosso meio pode acontecer isso. A gente pode cair nesse pecado aqui que Tiago fala. E nós não devemos pensar que cada um ou uma pessoa ou outra é melhor que outra. Não. Todo mundo é igual. Se a gente fizer isso, a gente está pecando. E volto a perguntar, por quanto tempo, quantos minutos, quantas horas, quantos dias o corpo de vocês trabalham? Não entendi? 24 horas. Qual é o dia que ele descansa? Só na morte, né? Só na morte que ele vai descansar. Não. Ele vai ser reutilizado na ressurreição, né? Mas se trabalhar bastante para o Senhor aqui, para que ele possa chegar lá. E o mais interessante, que é onde eu queria chegar com vocês nessa aula, é que a gente pense nos serviços da igreja fora dessas 4 paredes. Porque isso aqui é apenas um lugar que a gente vai estar junto durante a semana para partir o pão, para que a gente ore, para que a gente possa estar cantando. Mas o serviço ao Senhor não se limita ao domingo, não se limita a essas horas que estamos juntos aqui. É importante a gente ver isso para que cada membro possa servir. Cada pessoa aqui. E cada pessoa é bom em alguma coisa. Não diga para mim que você não é bom em nada. Você não pode ser bom em vir aqui para frente, elaborar uma mensagem, elaborar uma aula, mas em alguma coisa você é bom. O irmão é pedreiro. Faz um serviço de pedreiro como ninguém. Muitas vezes a gente pensa em usar esse dom do irmão para cá, né? Mas transcende isso aqui. Seria bom, ele vai ver, eu posso fazer isso. Amém. Mas e na sua casa? Chama o irmão. É um serviço dele, é um dom que Deus deu a ele, e ele é seu irmão, chame ele. Assim como outras pessoas aqui têm outras funções fora. Tem pessoas que administram muito bem uma fábrica. E eu tenho certeza que essa pessoa pode tirar alguma dúvida, até mesmo na nossa vida financeira, quem sabe. Chega nesse irmão, como é que eu posso me organizar financeiramente? É uma função que ele pode exercer dentro do corpo, que transcende essas 4 paredes. Vai além disso aqui. É algo que vai estar no nosso cotidiano e que vai fazer com que a gente fique junto mais vezes. Porque a igreja ela não é um clube social que a gente se reúne aqui, vem para cá e se vê e depois vai embora. Não, é um organismo vivo, é a comunidade dos salvos em Cristo. Existe uma reunião que é no domingo, que a gente tem deveres a ser feito. Partir o pão, a gente ouve a mensagem, a gente medita na palavra, mas e depois? Entre segunda e sábado, tem mais coisas para ser feito. Imagine aquela irmã que é assistente social, por exemplo. É uma mulher, uma assistente social. Pelo fato de ser mulher, domingo, com toda a igreja, ela não viria para cá. Ela, na reunião das mulheres, ela não fala muito, porque ela tem vergonha. Mas ela poderia nos ajudar, sim, de alguma forma. Não poderia. Você começa a conversar mais com essa irmã, você vai ver que é uma excelente pessoa que tem uma bagagem, uma visão de mundo da comunidade muito aberta. Ela sabe onde cada pessoa na rua está com uma determinada necessidade, porque ela é assistente social.
E se a gente aprende a conversar com essa irmã e pensa numa estratégia, veja que essa irmã, trabalhando, ela já vai começar a mapear as casas que tem pessoas que estão necessitadas, que a igreja pode ir lá e ajudar. Pessoas que não acreditam, talvez numa conversa com ela, não acreditam na palavra, a gente pode ir lá e conversar com aquela pessoa. Então, percebam que uma simples, eu estou usando simples, para que a gente entenda a mensagem, uma simples irmã, que é assistente social, ela pode ajudar a salvar uma casa, ajudar uma família, ou até mesmo uma rua inteira. A gente tem que começar a pensar nisso. E cada um de vocês devem pensar com o que vocês fazem no trabalho de vocês, independente do que seja. Independente. Próximo domingo a gente pensa mais sobre isso, de como é que cada um de nós pode servir a igreja além dessas 4 paredes. Mas é uma tarefa de casa que eu peço para vocês. Pensem como é que vocês podem servir a igreja com o que vocês têm. Independente do que seja. Até escreva, se for possível. Pode escrever. Eu sei trocar a tela de celular, eu sei programar um Android, eu sei instalar um aplicativo, sei fazer o backup do WhatsApp. Ótimo. Quando tiver alguém com problema no WhatsApp, vai ali no irmãozinho. É a função dele, é o jeito que ele tem para... É uma das funções, é uma forma dele ser membro e ser utilizado e se sentir bem fazendo isso para a igreja. E está tudo bem. Por quê? A função não se limita aqui. Nós somos um corpo, não somos uma empresa. Nós não temos um CEO que a gente tem que trabalhar arduamente fazendo as mesmas coisas e apenas isso. Nós temos um Cristo, um Salvador, um Rei que está com a gente todos os dias. Imagine se ele dissesse para nós, eu vou estar com vocês só no domingo. Eu não sei vocês, mas eu ia ficar muito triste. Porque quando eu estivesse lá na rua, eu me senti muito vulnerável. Eu acho que eu ia estar com vocês o tempo todinho. Para onde vocês fossem, eu estava no meio. Talvez até isso que a gente precise fazer, né? Talvez seja esse pensamento, para sempre estar junto, sempre estar unido. Dúvidas? Quero ver vocês, já falei bastante. Nenhuma dúvida? Seja suficiente. Esquece que a semana tem 7 dias, né? É algo constante. Eu gosto de lembrar que ser útil nos faz entender que somos usados por Deus para fazer o bem ao próximo. Independente de ser crente ou não. Principalmente na congregação. Porque acredito que as pessoas ficam muito assim limitadas. Eu não posso fazer, eu não sei fazer, já sei que foi assim, não vou fazer, ou então, eu já tenho idade, discussões, eu vou chegar a idade de vocês. Mas acredito que o irmão, quando pensando por ser mais velho, possa achar que não tem utilidade mais. Eu não acredito nisso. Eu também não. Tem uma função que é específica da mulher dentro do corpo. E eu tenho certeza que as mulheres, olha a Sofia, a mais rica, e uma anciã no meio das mulheres, existe uma função para vocês que é exclusiva de vocês. Que o homem que vem aqui, ele pode ajudar, mas ele não vai conseguir entregar com a riqueza de detalhes que uma mulher mais velha ela pode fazer, que é instruir as mais novas. Isso é bíblico. Paulo fala para Timóteo. Por exemplo, vou usar um exemplo, tá? Minha esposa está grávida. Tá? Graças a Deus. É uma menina. Ninguém sabia, né? Mas calma.
Não é surpresa, você já sabe. Talvez seja surpresa dizer que é menina, né? Uma menina. Veja só. E eu tenho certeza que vocês, as mulheres mais velhas... Não, você acertou. Esse aqui não errou nenhuma. Quando me disseram, quando o doutor disse é menina, eu pensei logo em Érica. Ele acertou de novo. Mas o que eu quero dizer é que vocês já podem, se chegar na minha esposa, começar a dar dicas, começar realmente a acolher ela como se fosse uma mãe cuidando de uma filha que vai ser avó, uma mãe que será avó. É assim que Paulo diz. É uma função que as mulheres elas fazem e transcende isso aqui. Isso aqui vai lá para fora. E muitas vezes a gente acaba, de novo. Aí eu digo, olha, eu tenho duas coisas com você. Além de ser bom, eu tenho a obrigação como cristã, com a palavra de Deus, eu tenho que estar ela. E está fazendo um excelente trabalho. Excelente trabalho. A Luísa, ela é um exemplo para as jovens da atualidade. A mente dela é muito à frente. E perceba, ela tem uma avó cristã e está fazendo um excelente trabalho. É algo que exclusivamente é das mulheres mais novas a ser feito. Muitas vezes nós cristãos, né, a gente costuma não pensar dessa forma, mas não fazer isso, pensa, mas não faz, porque a gente quer levar os créditos por corporativismo. Eu sou um membro do corpo, eu quero fazer algo que alguém veja que eu estou fazendo. Esquece que quem está vendo é o cabeça. Né? Exatamente. Muitas vezes a gente fica focado em fazer e receber o tapinha nas costas de alguém aqui que viu, alguém que, né? E a gente tem que entender que não está fazendo para as outras pessoas verem, a gente está fazendo o que é a sua cabeça. Exatamente. Jesus fala, né, que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para Ele. Não é para mostrar aos homens, né? E é um fato, porque se a gente quer trazer todo o serviço para cá, para mostrar para a igreja, eu acho que a gente perdeu a fé pelo caminho. Se desviou da fé. Porque isso está no princípio. Jesus já começou a bater exatamente nisso. Querer mostrar uma fé, uma ligação com Deus para os homens. Se a gente está querendo fazer isso, já falhou. Muitas vezes nós, como igreja, precisamos entender o poder que tem a comunhão, a oração, o andar junto. E muitas vezes nós somos egoístas. Ficamos mal, achamos que não podemos, achamos que não é uma disputa. Por quê? Porque ainda não veio o entendimento cristão. Não vai viver de uma maneira assim. Então, eu preciso ter a mente de Cristo. Digamos assim, idosa. Tem que ser idosa não. Não, porque eu não falei, né? Então, assim, para que eu veja mais, a mente de Cristo. Às vezes eu posso pensar que eu tenho 50 anos de cristã, estou como cristã, venho para a igreja, mas eu não tenho eu não apoio minhas irmãs, eu discrimino, eu julgo. Então, como é que eu posso chegar para a Mariane e dar um conselho de cristã? Isso mesmo. Que é uma serva do Senhor, ela precisa saber os conselhos que ela pode receber, entendeu? Porque não é bem assim, eu estou na igreja todos os domingos e eu tenho um conflito para ela, mas eu preciso passar pelo processo do exemplo da primeira igreja, a de Atos, nós aprendemos. E comiam juntos, oravam juntos, tudo era comum entre eles, e a gente precisa amadurecer nessa área. Isso mesmo. Embora que eu sei que o contexto é bem diferente, né? Que quando a gente olha para Atos e entende o porquê que eles ficaram todos os dias ali, é um pouco mais difícil para a gente, né? Cada um tem suas atividades aqui. Mas a gente não pode fazer com que as nossas atividades limitem o serviço a cada um, né?
Porque isso aqui, nós somos igreja, nós somos a família, uma família da fé. Até Paulo vai dizer que se a gente fosse para ajudar, é primeiro a família da fé, depois de sangue. Né? Vocês têm prioridades na minha vida e tem que ser assim. Acabou. Por exemplo, Edna, minha tia. Minha tia me criou, pegou ali, me ensinou a cozinhar. Me ensinou a fazer uma sopa como ninguém. Sei fazer sopa por causa dela. Mas um laço, sabe não. É porque a Iracema faz uma boa sopa também. Acabou. Iracema faz uma sopa muito boa, não precisa. Olha, isso é bom, hein? Mas percebam que o que eu queria falar é que ela tem um laço, eu e ela temos o mesmo DNA, ela é minha tia, mas tem um laço muito maior do que o sanguíneo hoje, que é o Espírito, tem Cristo entre eu e ela. E é assim que tem que ser olhado. Né? E todos nós temos que pensar assim. Pensem nisso. Pensem como vocês podem servir saindo daqui. Estar aqui na frente é um dos serviços. Talvez seja o menor dos serviços. Menor, e eu estou dizendo o menor mesmo, porque isso aqui eu estou falando há 40 minutos e acabou. E o resto da semana? Como é que vai ser? Alguém aqui precisa conversar com alguém para desabafar? Tem que ter os irmãos mais velhos e levantar a mão. Estou aqui para ouvir vocês. Todo mundo precisa disso. E é um serviço que o corpo precisa fazer. As mulheres têm uma função que só as mulheres... Eu falei das mulheres mais velhas, né? Vou falar das mulheres em geral agora. Pois é. Tem as jovens nível 3, né? Tem uma função que só pertencem às mulheres. E o homem, infelizmente, participa. Ou não, vou botar infelizmente não. A gente participa. Felizmente, nós participamos. Que é a função de criar geração. A criação que as mulheres dão às crianças, vocês estão impactando, estão criando a próxima geração. Por que estamos numa geração tão fraca hoje? Porque bateram nas mães lá atrás. Foram desconstruindo o casamento. Foram tirando as mulheres da posição delas. Inverteram. Tiraram as mulheres de casa, colocaram no trabalho. Porque o homem que se preocupa com isso. E a mulher criava a geração. Cada geração mais forte. E hoje inverteu. Nós estamos numa geração completamente fraca. Porque as mulheres, infelizmente, foram tiradas do posto dela. De criadora de geração. Você vê a mãe de Timóteo e a avó, é exatamente isso que Paulo fala. Olha a geração, veja que maravilha foi ter a criação de Timóteo, um jovem no meio da igreja, cresceu instruído, foi responsável por inúmeros batismos, não tenho dúvida disso, por causa de 2 mulheres, que impactou na criação dele. É uma função que está na mão das mulheres. E vocês têm que pensar nisso. Transcendem. Saiam daqui. A igreja, a função dela não é aqui. Isso aqui é só uma coisa que a gente faz. E tarefa de casa, pensem no que vocês podem fazer para a igreja. Vocês vão voltar domingo, pode até escrever, bloco de nota, no papel, como é que vocês podem servir os irmãos. E a gente vai organizar isso. Tá bom? Vamos ter um intervalo e daqui a pouco a gente continua. Aí vai fazer